dera que fazer um texto fosse fácil assim, né? Mas será que não pode ser? Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver como construir uma redação de forma prática e fácil. Roda a vinheta! Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Bom, meus queridos, atendendo a pedidos, hoje nós vamos trabalhar com a produção de um texto argumentativo, a famigerada redação do Enem. Bom, mas como se faz uma boa redação? Tudo começa com a construção de um bom parágrafo, onde a gente aprende a técnica necessária para que o nosso texto tenha coesão e coerência. Então, vamos lá! Para desenvolver um bom parágrafo, você tem que ter a noção de ideia. Sabe quando aparece aquela lâmpada na cabeça dos personagens no desenho animado? Então, e como é na vida real? Vamos ver. Na vida da gente, observamos muitos fatos que acontecem conosco e com as outras pessoas. Quando observamos esses fatos de forma mais detalhada, chamamos isso de dados. A ideia é quando a mente fornece uma sugestão ou uma solução para um fato ou para a reunião de dados. Quando a gente constrói um parágrafo, a gente desenvolve uma ideia sobre um tema. Dentro de uma redação, nós temos muitas ideias sobre um tema, mas o ideal mesmo é que a gente desenvolva 4 ideias diferentes, que vão se transformar nos nossos 4 parágrafos sobre o tema da redação que a gente está desenvolvendo. Tudo começa com o lançamento de uma ideia. Você lançou uma ideia numa frase curta, numa oração curta, ponto. Beleza. Só que aí depois você precisa desenvolver essa ideia. E de que maneira você desenvolve ela? Bom, eu lancei uma ideia, ponto na mesma linha, e agora eu continuo o meu parágrafo com outra oração em que eu vou desenvolver essa ideia. Eu posso desenvolver ela explicando, com uma explicação, posso desenvolver ela fornecendo um exemplo, ou posso apresentar uma oposição. Depois de eu fazer isso, está na hora de fechar o raciocínio. Então, ponto de novo, na mesma linha, e agora vamos para a terceira oração que vai compor o seu parágrafo. E aqui você vai fechar o seu raciocínio começando com um conectivo de conclusão. Uma palavrinha que dá o sentido de conclusão. Por exemplo, portanto, desse modo, você tem assim, por consequente, por isso e muito mais. E aí você fecha o raciocínio da ideia que você lançou lá no comecinho. Ficou claro? Então a formulazinha ficou assim. Na primeira e segunda linhas, depende se você fizer uma linha ou 2 linhas, você vai lançar a sua ideia. Depois, na terceira e quarta linhas, você vai desenvolver a sua ideia. E na quinta linha, você vai fechar o seu raciocínio. Beleza? Então, lançou, desenvolveu, fechou. Lança, desenvolve, fecha. Lança, desenvolve, fecha. Lança, desenvolve, fecha. Eu disse lança, desenvolve, fecha. Essa é a formulazinha para você fazer um excelente parágrafo. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos desenvolver um parágrafo a partir de um tema. O tema escolhido foi o amor fraternal. Vamos lançar a nossa ideia. O amor fraternal transcende os limites do espaço e do tempo. Percebam aqui que eu lancei essa ideia na forma de uma afirmação, mas eu poderia lançar na forma de uma negação, na forma de um questionamento, uma pergunta e de muitas maneiras. O importante é que a ideia sempre é sugestão sobre alguma coisa. Vamos desenvolver agora a nossa ideia. Nós vamos desenvolver com o uso de uma suposição, ok?
Lembra que nós lançamos a nossa frase inicial, né? Então, está aí a nossa frase inicial, você está vendo ela na tela, ponto na mesma linha, e agora nós vamos desenvolvê-la. Isso pode ser comprovado naquelas situações em que amigos ficam separados por muitos anos, porém, quando se reencontram, é como se nunca tivessem se afastado. Percebam que eu utilizei aqui o conectivo isso, um pronome demonstrativo de contexto. Esse conectivo fornece coesão e sequência para a lógica do meu raciocínio, dando coesão e coerência para o meu texto. Agora o nosso parágrafo está quase montado. Só falta a gente fechar o nosso raciocínio. Vejam lá, já está a primeira parte, eu lancei a minha ideia, coloquei em cores diferentes para que você possa ver. Depois, eu desenvolvi essa ideia na forma de uma suposição e agora eu vou fechar o meu raciocínio. Eu vou fechar o meu raciocínio fazendo uma conclusão lógica em cima de alguma coisa que me chamou a atenção no desenvolvimento dessa minha ideia. Bom, vai ficar dessa maneira. Desse modo, vemos que um amigo de verdade não se perde com o tempo. Percebam que eu coloquei aquilo que mais me chamou a atenção no desenvolvimento da minha ideia. Eu concluí, tirei uma lógica do desenvolvimento do meu raciocínio, que um amigo de verdade não se perde com o tempo. Assim, nós acabamos de construir o nosso parágrafo. Ele lançou a ideia, desenvolveu a ideia e fechou o raciocínio para que vocês vejam que um parágrafo tem coesão e coerência do começo até o final. E se eu desenvolvesse a ideia de outra maneira? Vamos supor, tá lá, lancei a minha ideia, vocês estão vendo ela aí no quadro, então tá lançada. O amor transcende os limites do espaço e do tempo. Ponto. Só que agora eu vou desenvolver ela com o uso de uma oposição. No entanto, vírgula, há pessoas que não conseguem construir laços de amizade duradouros. Ponto. Percebam que agora, para me fechar o meu raciocínio, eu vou precisar mudar a conclusão do meu parágrafo. Por quê? Eu adotei um caminho diferente. Assim é o desenvolvimento dos parágrafos. Você desenvolve ele de muitas maneiras. Igual eu tinha falado, explicando, fornecendo um exemplo, fornecendo uma suposição, como eu construí aqui. E para cada desenvolvimento desse, você vai ter que fechar o seu raciocínio de uma maneira. Busque sempre a lógica daquilo ali. Você fala, bom, logicamente vai acontecer isso. E aí você vai desenvolvendo cada um de seus parágrafos. E como eu vou montar a minha redação? Bom, você vai lançar 4 ideias e depois desenvolver cada uma delas. Lembrando que você precisa conectar o final de um parágrafo com o começo de outro. A primeira ideia que você vai lançar vai ser uma ideia de introdução. Depois, você vai lançar 2 ideias para o desenvolvimento e uma ideia para a conclusão. O ideal é que você deixe um espaço de 4 linhas após a ideia para que você possa desenvolver cada um dos parágrafos. Vamos então à introdução. No parágrafo de introdução, o que faz muito sucesso é trazer um fato histórico que tem a ver com o tema que foi pedido para você lá na proposta de redação. Você traz um fato histórico e lançou a sua ideia. Depois, você desenvolve esse fato histórico explicando o que aconteceu. Na sequência, você fecha o seu raciocínio mostrando que esse problema histórico acontece hoje ainda. Com isso, você dá o gancho para a entrada do próximo parágrafo, que vai ser um parágrafo de desenvolvimento, em que você vai explicar por que esses fatos históricos, ou melhor, que este problema acontece hoje. Agora que você deu o gancho para o desenvolvimento, chegou a hora de construir os 2 parágrafos que vão compor o desenvolvimento da sua redação. O segundo parágrafo da sua redação, você vai mostrar os motivos pelos quais o problema que você citou lá na introdução ainda acontece em nosso país ou no mundo. No terceiro parágrafo da sua redação, você vai mostrar as consequências desse problema, o que ele tem gerado no país. Para desenvolver cada um desses parágrafos, é interessante que você coloque exemplos concretos,
ou dados estatísticos com a sua interpretação para que você possa fundamentar um posicionamento sobre o assunto, ok? Então, no segundo parágrafo, os motivos pelos quais esse problema ainda acontece, e no terceiro parágrafo, você desenvolve as consequências, o que esse problema tem gerado no nosso país ou no mundo. Bom, chegou a hora de construir o quarto e último parágrafo da sua redação. E nele, você tem que apresentar uma proposta de valor, uma solução para todo o raciocínio que você construiu, ok? Então, você pode construir, começa com certeza com um conectivo de conclusão, e aí você desenvolve mostrando algo concreto. E é importante que eu tenha isso para vocês em mente, gente, é algo concreto. Não é para falar assim, é importante que todos tenham consciência que só unidos poderemos desenvolver esse problema. É importante que todos desenvolvam uma consciência que não é para... Gente, isso são propostas abstratas, sem fundamentação, e que é o que todo mundo repete, entendeu? Então é importante que você feche a sua redação com uma proposta concreta, com algo que é realizável, realmente concreto, uma proposta que vai ser feita, ok? E assim você termina a sua redação. O importante, gente, é que vocês coloquem sempre um gancho no final de cada parágrafo para que o começo de um outro dê sequência no raciocínio que você está desenvolvendo. Isso você faz com conectivos, que a gente trabalha com vocês em outra oportunidade. Então, o final do parágrafo sempre dá o gancho para começar outro parágrafo, para que o seu texto tenha uma sequência lógica, beleza? E depois que eu faço o meu texto, como eu vou saber se ele ficar bom mesmo? Como é que eu vou ter certeza que meu texto, minha redação está boa? É só entregar para o professor de língua portuguesa. Mas, gente, e se você tivesse uma ferramenta para aprender a se autoavaliar e ver se o seu texto está bom de verdade? Uma técnica para aprender a fazer uma autoavaliação da sua redação. Bom, isso é um assunto para um próximo encontro em que a gente vai mostrar para vocês como fazer uma autoavaliação da sua redação, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!